Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 10 de novembro, 32º domingo do Tempo Comum. E antes de fazer o sinal da cruz, eu quero pedir desculpas, porque nos vídeos da semana anterior eu anunciei sempre que era a 30ª semana do Tempo Comum. Acho que ainda por conta da viagem, fuso horário, a cabeça meio confusa, ou já é o Alzheimer mesmo chegando e o padre já começa a confundir as coisas. Mas me perdoem. Vamos iniciar então esse nosso momento meditando a palavra com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos o Evangelho, que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, esse Evangelho de Marcos, que a liturgia nos apresenta hoje, nesse 32º domingo do Tempo Comum, nos mostra 2 situações muito distintas. E em ambas as situações, a figura da viúva está presente. A primeira situação é aquela em que Jesus faz um alerta aos que o ouvem sobre as atitudes dos escribas, ou seja, dos doutores da lei. Homens que se vestem bem, sempre muito elegantes, homens que visitam as casas das viúvas fazendo orações, mas ao mesmo tempo devorando seu dinheiro e até mesmo seus recursos, seus mantimentos, porque cobravam pelas orações que faziam nas casas das pessoas. E Jesus depois nos apresenta uma viúva que veio até o cofre do templo e entregou tudo o que tinha. Como Jesus sabia que ela entregou tudo o que tinha, porque o Senhor é capaz de ver o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. O Senhor é capaz de enxergar por dentro a nossa alma. E o Senhor sabia que tudo aquilo que ela depositou é o que ela possuía. A viúva, na Sagrada Escritura, tanto quanto o órfão, são figuras desprezadas pela sociedade. Uma mulher que perde seu marido e que não tem filhos é uma mulher que está renegada pela sociedade e recebe, como recompensa pela sua vida, a sarjeta. Se não é o Senhor e as pessoas caridosas a fazerem por ela algo, essa mulher morrerá de fome. Ora, quantas são aquelas, ainda nos dias de hoje, que ao tornarem-se viúvas, ou até mesmo viúvos, quantos são aqueles também, que perdem a sua dignidade, que para a sociedade é como se não mais existisse. Sabe que tantas vezes na própria igreja isso me deixa chocado. A pessoa está aí participando de um movimento de casais, está envolvida numa pastoral, está aí com a sua família toda, de repente uma das partes morre, parte para o céu. Qual tem sido a atitude de muitos em relação a estes? Abandoná-los. Eu já vi isso diversas vezes. Mas, caríssimos, ainda que sejamos abandonados pelos homens, Deus não nos abandonará jamais. Ainda que sejamos esquecidos por todos, o Senhor não se esquecerá de nós.
Ainda que percamos tudo o que nós temos, não perderemos jamais a nossa filiação divina. E por mais que sejam sofridos os nossos dias na face da terra, um dia no céu nós triunfaremos. Eu creio nisso de todo o meu coração. O Senhor não desampara quem nele confia. O Senhor não desamparou essa viúva que depositou suas 2 últimas moedas no cofre do templo. O Senhor não desamparou aquela viúva ou aquelas viúvas que foram lesadas pelos mestres da lei. O Senhor não desamparou aquela viúva do primeiro livro de Reis, a qual Elias foi enviado. O Senhor provê o necessário para quem confia nele. Para que o Senhor proveja o que é necessário para cada um de nós, 2 atitudes nós precisamos cultivar no nosso coração. A primeira delas, a generosidade. Ambas as viúvas, tanto a da primeira leitura quanto a do Evangelho, foram generosas. Ofereceram o que tinham. A do Evangelho, suas 2 últimas moedas. A da primeira leitura, o seu resto de farinha e azeite. Para aquela que deu as 2 moedas, Deus providenciou o pão de cada dia. Para aquela que deu o resto de farinha e azeite, Deus manteve sua casa, sua farinha e seu azeite durante todos os meses da seca, enquanto o profeta estava vivendo ali. Ou seja, enquanto Deus estiver vivendo na nossa casa, enquanto o Senhor for peça fundamental na nossa vida, enquanto Ele for o centro da nossa família, nada nos faltará. Pode ser, caríssimos, que escasseie aquilo que nós temos, mas nunca faltará, porque o Senhor olha a generosidade para com a qual nós sempre tratamos os nossos irmãos. Quem é generoso, quem é caridoso, quem é prestativo, recebe 100 vezes mais. Eu já cansei de testemunhar isso com os meus olhos. O Senhor sustenta e ampara a viúva e o órfão. O Senhor cuida dos doentes. O Senhor cuida dos deficientes. O Senhor cuida dos que estão abandonados. O Senhor sempre provê o necessário. Nós não podemos desacreditar da misericórdia, da bondade e da providência do Senhor. Não podemos, porque se assim o fizermos, não seremos mais cristãos. Na segunda leitura, São Pedro, na carta aos Hebreus, nos fala de Cristo, o grande e verdadeiro sacerdote, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue para que o pecado fosse arrancado de uma vez por todas da face da terra. Esse Cristo um dia voltará e vai julgar a cada um de nós segundo as nossas ações. Se as nossas ações forem de generosidade e de humildade, assim nós seremos julgados pelo Senhor como servos humildes e generosos. Mas se passamos a nossa vida pensando em nós mesmos, trabalhando para nós mesmos, guardando para nós mesmos, nós seremos tratados como avarentos, como pessoas egoístas e não receberemos a graça do reino dos céus. Caríssimos, se eu fosse falar aqui todas as situações que eu já presenciei de Deus sustentando em todos os aspectos a vida daqueles que lhe são fiéis, nós ficaríamos aqui horas. Mas eu posso lhe dizer, ser fiel, ser generoso, ser hospitaleiro, ser humilde, e o Senhor não te permitirá a vergonha, a desonra, a fome e a morte eterna. Receba agora a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.